Opa, tudo bom? Então a gente vai gravar hoje a revisão da prova da URGS agora desse último ano. Prova recém-divulgada das questões objetivas. As questões dissertativas a Aline já explicou super bem num outro vídeo que a gente tem gravado. Então não esqueçam de olhar lá, tá bom? Porque a prova tem esses dois componentes. Das questões objetivas, prova da URGS tem 30 questões. As primeiras 10 são de saúde coletiva, são de SUS. Elas não vão ser abordadas aqui nesse vídeo, mas as 20 questões de conteúdo específicas da Buco, eu vou agora falar uma por uma, com referências, o que foi usado para fazer, o que eu usei para estudar para isso quando foi meu ano. Então, vou deixar tudo bem explicado aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, anestesia local. Esse ano a gente teve 3 questões de anestesia local, muito por conta de um livro recém-lançado ali pelas autoras da URGS. Então, acabaram explorando bastante essas questões. Então, sobre os anestésicos locais, questões de afirmativas. Então, não vamos esquecer que, ao contrário da prova do GHC, a da URGS ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa, um pouco mais burocrática de fazer. Porque cada questão tem 1, 2, 3, VOF, ABC. Então, tu tem que resolver várias questões, entre aspas, dentro de uma mesma questão. Então, vamos lá. Anestésicos locais. Primeira afirmação. A lidocaína possui toxicidade moderada, verdadeiro. É absorvida pelo trato gastrointestinal e metabolizada no fígado, verdadeiro. Isso aqui não tem muito mistério. Segunda afirmação. A bupivacaína é um anestésico de curta duração e deve ser usado com cautela em pacientes com arritmia cardíaca. Falso. Então, tá tudo certo, com exceção daquele curta. Na verdade, a bupivacaína é um anestésico de longa duração. A gente acaba nem vendo tanto ela no seu uso em odontologia em consultório, porque ela dura 6, 7, 8 horas. E não é tão comum tu precisar dessa duração toda para fazer um procedimento ambulatorial. No hospital ela é bem mais comum. Então a bupivacaína, a ropivacaína, a levobupivacaína, são todos anestésicos do tipo éster, do tipo amida, de longa duração, tá? E realmente tem que ser usado com cautela em paciente cardiopata. Então, primeira certa, segunda errada. Terceira, a prelocaína apresenta menor toxicidade que a lidocaína, verdadeiro, e é indicada para pacientes com doença hepática avançada e disfunção renal, falso. O anestésico mais indicado para esses pacientes é a articaína. O que acontece? Todos os anestésicos do tipo amida, eles são metabolizados no fígado e excretados pelos rins. A articaína, ela tem uma variação na sua composição. Ela é um anestésico do tipo amida, mas ela tem uma porção do tipo éster. Então, o que acontece? Ela acaba sendo metabolizada uma boa parte dela no plasma sanguíneo e dá uma aliviada para o fígado e para os rins. Então, nesses pacientes é interessante usar a articaína e por conta desse fenômeno. Ela é metabolizada um pouquinho no sangue antes de chegar no fígado e nos rins. Então, alivia um pouco. Nesse caso, a gente vai ficar com a alternativa A, tá? Só a letra 1 está correta. Os livros que eu usei para essas questões de anestésio, esse da esquerda é o Malamed, é um livro clássico de anestesiologia, tem várias e várias e várias edições, todas são muito boas. Esse da direita, onde está o mouse aqui, é o livro recém-publicado pelas duas autoras da URGS mesmo. Tem mais algumas peculiaridades, mais algumas informações, e ele vai ser também usado como referência nas próximas questões. Então, alternativa A, e vamos para a questão 12. Também é sobre anestesia. Esse aqui envolve mais as técnicas de anestesia, o que o paciente sente quando recebe anestesia. Então vamos lá. A sintomatologia da anestesia regional do nervo alveolar superior anterior ou infraorbitário é o formigamento do lábio superior, da lateral do nariz, pode pegar a asa também, e da pálpebra inferior do mesmo lado. Verdadeiro, tá? Segunda,
A punção da anestesia regional do nervo bucal deverá ser junto à linha oblíqua externa, e a sintomatologia será o formigamento do lábio inferior do lado correspondente. Falso. É o dentário inferior, alveolar inferior, que faz o formigamento no lábio e na língua. O bucal não é uma anestesia que os pacientes costumam queixar muita sintomatologia. No máximo, assim, a depender da quantidade de anestesia do paciente, pode queixar um pouco de anestesia na bochecha, tá? Nada demais. Os pacientes não costumam reclamar muito dessa anestesia. Então, falsa. Terceira, a agulha deve ser levemente inclinada abaixo do plano oclusal para anestesia regional do nervo dentário inferior em crianças que ainda não possuem os primeiros molares permanentes. Uma variação da técnica nesses casos é verdadeiro, tá? Então, se a pessoa não tem os molares permanentes, vai estar ali os dentes de cima, os dentes de baixo, vai inserir ela paralela e inclinar um pouquinho para baixo. Se tiver os dentes permanentes, aí já é paralela ao plano oclusal, a inserção da agulha. Então, VFV. Então, a gente já fica com a letra D como a correta. E vamos ver por que que a última é falsa. A técnica anestésica local de eleição na endodontia é a anestesia intrapulpar seguida da intraligamentar. Falso. Então, endodontia, tu vai fazer um bloqueio normal. Se porventura o paciente ainda tiver desconforto, tu vai fazer uma intraligamentar. Em último caso, você vai fazer uma intrapulpar. Então, é falsa. VF, VF, letra D. Questão 13. As técnicas anestésicas locais são amplamente usadas no exercício da odontologia. Para realizar uma técnica anestésica com maior segurança, uma estratégia é conhecer as potenciais complicações. Então, vamos ver aqui questões sobre as complicações da anestesia local, os cuidados que têm que ser tomados. Número 1. Pacientes em uso de antiagregante plaquetário ou de anticoagulantes apresentam maiores riscos de hematoma em decorrência da punção anestésica. Verdadeiro. Essa questão é pensar um pouco. Se o paciente está com a sua agregação plaquetária, sua coagulação alterada, quando tu vai usar agulha, tu vai causar um trauma e vai aumentar os riscos de hematoma, de talvez um edema, alguma equimose ali na região, por conta da punção anestésica. Então, a primeira é correta. Número 2. Uma das causas de intoxicação ou toxicidade dos anestésicos locais ocorre pela administração intravenosa do fármaco. Verdadeiro. Como é que acontece para ter uma intoxicação por anestesia local? Opção A, tu usou muito anestésico, então o paciente que poderia receber 5 tubetes recebeu 10, tá? É um fator. Pode fazer essa inserção muito rápida, então 1, 2, 3, 4, 5 tubetes de uma vez. É bem diferente dar 5 tubetes de uma vez do que dar um, esperar 10 minutos, dar mais um, esperar mais 10, dar mais um. Então, também é uma causa. E se tu colocar direto dentro do vaso, a concentração plasmática aumenta um monte. Não pode dar problema. Tá? Verdadeira essas duas primeiras aí. E a terceira é um belíssimo de um pega-ratão. Alergia ao bisulfito de sódio deve alertar o cirurgião dentista, pois ele está presente nos tubetes, associado ao sal anestésico. Falso. Tá tudo certo até chegar no sal anestésico, porque na verdade o bisulfito de sódio está associado ao vasoconstritor. Ele faz a função de preservativo. Ele faz durar mais o vasoconstritor. Então, não é associado ao sal anestésico. Letra C. Saindo das questões de anestesiologia, a gente vai cair nas extrações dentárias e seus princípios. Então, com relação à exodontia aberta, então com retalho, com incisão, considere as afirmações abaixo. O retalho deve ter tamanho adequado, com sua margem livre mais ampla que a base, com o objetivo de manutenção do suprimento sanguíneo. Falso. A base tem que ser maior do que a margem livre. Eu tenho uma foto aqui, daqui a 2 slides eu vou mostrar, para manter o suprimento sanguíneo, tá? Então é basicamente aqui no HUP, se quiserem pausar para ler, explica sobre como fazer um retalho, princípios dos retalhos, para evitar a necrose, evitar a necrose do retalho. E aqui está o desenho. O X é a base, onde estão os dentes, ali as papilas, é a margem livre. Então, o X, a base, tem que ser maior que a margem livre, porque o sangue vai descer.
Se eu fizer ao contrário assim, não vai chegar sangue bastante. Vai ter área que sem suprimento sanguíneo e vai necrosar, tá? Ou a cicatrização vai ser ruim, vai infectar. Então é basicamente isso que essa questão preconiza. Voltando ali para a questão, a 2 e a 3 estão corretas, já vou adiantar. Elas são simplesmente a descrição de livro de ostectomia e odontosecção. Ostectomia é nada mais nada menos que remover o osso ao redor do dente para que tu consiga botar uma alavanca e um fórceps. Isso pode ser feito com brocas, com irrigação constante, para evitar superaquecimento do osso. Então, a 2 está corretíssima e a 3 também. Odontosecção não é nada mais nada menos que a divisão programada do dente. Pode ser perpendicular ao longo eixo ou transversal, depende da posição do dente, do acesso que tu tem, do que tu quer fazer, tá? Então, nessa questão aqui, a gente fica com a letra D. Só a primeira que está errada. 15. VOF sobre retenções dentárias. Esse é um outro assunto que cai bastante na URGS, é dente retido. Desde etiologia, técnicas, conceitos, tudo isso cai bastante. Então vamos lá. Os dentes erupcionados, vizinhos aos dentes impactados, estão mais sujeitos a problemas periodontais. E sim, tecnicamente estão. Por quê? Tem aqui um dente erupcionado e aqui um dente retido. Essa interface aqui vai ser mais difícil de limpar. Pode ter pericornarite, infecções recorrentes, pode ter todo esse tipo de coisa que vai acabar dificultando a higiene. Se dificultou a higiene, aumenta a chance de risco periodontal. Então, verdadeiro. Segunda alternativa, a pericornarite é uma infecção dos tecidos moles à volta da coroa de um dente parcialmente impactado e pode manifestar-se como uma infecção leve ou grave, podendo levar à hospitalização. Verdadeiro. Esse é o conceito de pericornarite. Realmente, um caso muito grave, com trismo, com edema. O paciente está queixando dor para engolir, dor para respirar. É um caso que pode levar ao hospital, tá? Pode internar a pessoa uma pericornarite. A pessoa não consegue se alimentar, tá? Então, VV. Já é letra B ali. Terceira, a presença de terceiros molares inferiores retidos fragiliza a mandíbula e suas remoções previnem a ocorrência de fraturas. É uma alternativa bem interessante, porque é um negócio que a gente não escuta tanto por aí, mas é verdade. O que acontece? Principalmente ali em região de ângulo, é onde fica os sisos. O que acontece? Tu vai ter uma casquinha de osso, o dente, o folículo e uma casquinha de osso. E agora, trabalhando no pronto-socorro, a gente vê bastante assim, fratura de mandíbula e várias tem o dente associado à fratura. Então quebra bem em cima do dente, porque a área é mais frágil de osso. Então, verdadeiro, BBB. E a última é falsa. O que ela diz? Que os dentes classificação 1A, classificação de Perry e Gregory, são os mais difíceis de remover. Mas na verdade são os mais fáceis. Tá? Vamos lembrar um pouquinho agora do Perry e Gregory aqui. Classe 1, 2, 3 é referência à coroa do dente em relação ao ramo. Então, 1 é o dente totalmente fora do ramo. 2, parcialmente incluso no ramo. 3, totalmente incluso no ramo. Só a gente parar para pensar, qual desses dentes aí é mais fácil? Só olhando para a imagem de tirar. O que está em boca, fora do ramo, ou o que está no meio do ramo, que tem que fazer desgastar o osso para tudo que é lado para conseguir tirar o dente. Né? É bem mais fácil. O 3 é o pior. E ABC envolve a altura da oclusal do terceiro molar em relação ao segundo molar. Então, mesma coisa. O A é quando eles estão na mesma altura. O B já desce um pouquinho. O C desce bem mais, desce para baixo do nível cervical do segundo molar. Qual desses é mais fácil de tirar? Então, sabendo a posição, a gente consegue saber qual é mais fácil, qual é mais difícil, o que vai ter que fazer. A gente tem um pouco de previsibilidade nos casos. Tá óbvio que às vezes isso te surpreende com as coisas que acontecem, mas na tendência, na teoria, um dente 1A é um dente mais tranquilo de ser removido que um 3C, por exemplo. Então, letra B. 16, agora fala sobre técnicas conservadoras de dentes retidos. Muitas das questões agora vão começar a envolver técnicas desenvolvidas na URGS. Técnicas
que tem artigos, que tem livros, e eu vou deixar um QR Code com um artigo desses que explica tudo direitinho. Então vamos lá, eu vou ler as descrições e depois a gente vai para o nome das técnicas. Indicada para dentes com erupção favorável, o espaço no arco. Baseia-se no conceito de eliminação parcial e dirigida dos tecidos mucosos de recobrimento, ósseo e pericoronário, para a exposição completa da coroa. 4. Liberação por erupção livre. É um dente que tem espaço para erupcionar, mas tem alguma coisa em cima dele. Simplesmente tira a gengiva, tira o osso, abre o espaço e ele erupciona. Essa é a ideia dessa técnica. Segunda, consiste na exposição parcial da coroa dentária e fixação de artefato ortodôntico para tracionamento. Indicação da técnica é bastante ampla e pode ser aplicada a diferentes dentes. Laçada simples. Tá? O nome laçada vem do fato de que tu vai expor essa coroa, então tu vai remover gengiva, vai remover o osso, expôs a coroa, tu vai colar alguma coisa ali, um bracket, uma seteira, um fio metálico, alguma coisa você vai colar ali para puxar esse dente. Como vai ser um só e vale para qualquer dente, laçada simples. Terceira, é indicada para caninos superiores retidos, que apresentam dilaceração ou anquilose do terço apical ou médio. Técnica realizada através de dois acessos, vestibular e palatino. Essa é a técnica da apicotomia. O que ela consiste? Normalmente um canino retido, já de ápice completo, que tem o terço apical, até uma parte do terço médio anquilosado. Nesse caso, tu acessa por vestibular, palatina, passa a broca em volta e quebra com formão e cinzel, para não precisar de tratamento endodôntico. Com isso, tu libera o ápice do dente e ele erupciona. Essa é a técnica da apicotomia, desenvolvida na URGS. E a última ali é indicada para tração através de dois dispositivos metálicos do incisivo superior. Laçada dupla. Então, é a mesma coisa da laçada simples, mas vão ser colocados dois artefatos. Como é um dente com uma dilaceração importante, um deles vai ficar na incisal e o outro vai ficar na cervical. Tá? E as forças são alternadas para girar o dente e para puxar ele. Mais ou menos essa é a ideia dessa técnica. Essa técnica também é da URGS. E elas estão nesse QR Code aqui. É um artigo bem pequeno que mostra um monte de técnica de dente retido, de osteotomia de mandíbula, de técnica de ATM. Então, tudo isso cai bastante na prova da URGS e é um diferencial ler ele. Porque às vezes o pessoal vem de fora e acaba não acompanhando, não vê muito o que que tem. E são questões como essa que acaba perdendo, né? E cada questão faz bastante diferença. Outra coisa, tá aqui do meu lado, esse livrinho branco aqui, ele vai estar melhor de ler em alguns próximos slides. É um livro bem pequeno, são 160 páginas, cheio de imagem, referência, capa, contracapa, foto, 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 foto. Então é um livro muito tranquilo de ler para essa prova, tá? E vale muito a pena. Então, ficamos com a letra A. Número 17. Isso aqui, tá o livro branco aqui, que é a base dessa questão. E já vou deixar o gabarito aqui. É uma outra técnica desenvolvida na URGS que não tem muito assim o que enrolar, ficar pensando e refletindo. Essa técnica é da apsetomia. Não confundam com essa última que a gente viu da apicotomia, porque essa aqui ela consiste em quê? Um dente que foi feito tratamento endodôntico e deu errado. Teve fístula, teve paciente sair com dor, sair com queixa. Nesses casos, tu faz a apsetomia, que tu remove esse ápice, cureta o que tem que curetar ali em volta e pode obturar ou não. Nessa ressecção, tu vai deixar um bisel virado para ti. Então, ele vai ficar virado para vestibular para tu conseguir ver o canal. E essa angulação ali na casa dos 15 aos 45 graus. Mas vocês vão encontrar artigos defendendo 45, 90, vários e vários e vários, várias técnicas distintas, né? Todas têm base. Então, letra C, tá? Tá tudo naquele artigo que eu botei e no livro. Questão agora sobre infecção odontogênica, tá? Essa acho que é uma das questões mais objetivas da prova, que não tem tanto ABC, ABC, ABC.
fala sobre algumas infecções e é para marcar correta. Então vamos lá. Os espaços faciais primários envolvem o espaço mastigador, cervical e pré-vertebral. Não, errado. Esses são os espaços secundários. As infecções odontogênicas são causadas por micro-organismos exógenos, porém nem todas são acompanhadas por processo inflamatório. Falso. O abscesso é um processo agudo. Falso. Constituído por uma coleção de pus delimitada. Falso. Tá? É um processo crônico quando ele agudiza. Opa. Então, o abscesso ali é considerado como um processo crônico, tá? A celulite é o agudo, daí ele vai cronificando até virar um abscesso que pode agudizar. Mas na teoria o abscesso é algo crônico, não é de um dia para o outro que ele vai aparecer, certo? A angina de Ludwig é uma celulite infecciosa de lenta progressão, falso, é de rápida progressão, tem seu início no espaço submental. Essa aqui, se não fosse aquele lenta progressão, podia dar problema essa questão. Porque a angina de Ludwig, na verdade, ela vem do submandibular. Mas o submandibular e o submental são muito pertinho. E não é impossível que venha ali de um premolar, de um canino. É mais raro, mas não é impossível. Então, essa questão acho que ela está mais errada por causa do lenta progressão. Porque a angina é algo bem violento, ela é muito rápida. Quando a pessoa começa a sentir, tem que buscar atendimento imediato. Não dá para ficar enrolando. E por último, ali eu acabei botando sem querer já o spoiler, é a correta. A celulite é uma infecção, é uma inflamação aguda, barra infecção aguda, associada a dor intensa e generalizada, com limites difusos, consistência pastosa e endurecida, ausência de pus e predominância de micro-organismo aeróbio. É o paciente com aquele inchaço no rosto, bolota. Tu sente assim, o cara com muita, muita, muita dor, não consegue precisar bem onde é que acaba. Se tentar drenar, não vai ser muita coisa, ou não sai nada, mais sangue mesmo. E micro-organismos aeróbios, porque está no começo. Se essa celulite ficar um tempinho maturando, muito provavelmente ela vai virar um abscesso. Não tem essa relação causal de celulite anti-abscesso depois, mas é algo que acontece bastante, mas não é obrigatório, tá? Então, letra E. Opa, letra I. 19. Outra questão que também já vou adiantar, vou tirar minha foto aqui do meio do caminho, já vou adiantar a resposta, porque questão de se basicamente cópia de um parágrafo de um livro. Que livro é esse? Neville, tá? Para patologia na URGS, o Neville é muito, muito, muito usado, tá? Tanto é que essa definição muito provavelmente veio uma cópia do livro. É o tumor odontogênico epitelial calcificante ou tumor de Pindborg, tá? E aí tem toda a descrição dela, tá? Então, o que que eu recomendo para vocês estudarem esse tipo de questão? Viram que caiu esse cisto? Estudem ele. Faço isso com todas as provas antigas. Porque se vocês pegarem o Neville inteiro para ler, dificilmente vocês vão absorver alguma coisa. Então, vão fazendo assim. Faz as questões, refaz, refaz, refaz. Ah, errei alguma coisa, desisto. Vai no livro e confere, tá? Porque também decorar tudo eu sei que é complicado. Seria o ideal, mas não é tão simples assim, né? Entramos nas questões de patologia com essa última, e tiveram umas duas ou três esse ano. Síndromes caíram bastante também. E aqui é basicamente para ligar o nome dos cistos com a sua definição. Vamos lá. O que que a gente pode começar fazendo? Como é que eu gosto de fazer esse tipo de questão? Eu gosto de pegar o mais clássico e já colocar ele ali para ajudar nas alternativas. Porque às vezes a pessoa não sabe, cisto odontogênico calcificante. Não é uma coisa comum que tu vê todo santo dia. Cisto odontogênico glandular não é tão comum, é bem raro, inclusive. Então começa ali pelos dois últimos, que são os mais clássicos, o ceratocisto e o dentígero, já para dar uma guiada em vocês na questão. Então vamos lá. Deu olho, passei o olho aqui por cima.
Compreende cerca de 20% de todos os cistos dos maxilares. Envolve a coroa de um dente incluso e está unido ao dente pela junção esmalte-cemento. Esse é o dentígero. Então a gente já sabe o que é. Que a segunda aqui é 4. Então ó, a gente já fica entre A e C. A gente sabe que a primeira é 1, a segunda é 4, e a gente fica entre as duas últimas. Tá? Então esse tipo de questão é bom de fazer assim, porque às vezes tu não vai saber de cabeça o conceito de cisto odontogênico glandular. Talvez tu não saiba que ele pode ser unilocular, mas normalmente é multi e extremamente raro. Às vezes são definições meio difusas, meio vagas, que não te ajudam muito. Então a gente já sabe que é entre A e C. Vamos agora para o dentígero. Vamos agora para o ceratocisto, que é um que a gente sabe, é mais comum, todo mundo estudou ele. Então o ceratocisto, já bate o olho aqui, ó. Cisto de Gorlin. É ele. Uma lesão incomum e com características bem variáveis, também chamado de cisto de Gorlin. Opa! Opa! Falei besteira. O ceratocisto é na última. É aqui, ó. É um cisto odontogênico anteriormente classificado como tumor, se origina dos remanescentes da epiteliais da lâmina dentária. Possui uma cápsula fina, friável e recidiva com uma certa frequência, sendo indicado tratamento associado à enucleação. Esse é o cisto, é o ceratocisto. Eu olhei aqui Gorlin e lembrei de Gorlin Golds, que tem a ver com esses cistos, mas não é isso. Tá? Então a gente sabe o que é. Essa aqui, a segunda é 4 e a última é 3. Então, segunda 4, última 3, letra A. Tá? Essa questão tem que ser feita assim. Esses conceitos dessas lesões um pouco mais raras não é tão comum, sabe? É chato de saber isso. Então, sempre tentem fazer as questões desse jeito no começo. Vamos lá. Agora, seguimos em patologia, mas agora é sistêmica. Essa questão aqui não tem muito mistério, tá? É realmente é saber ou não sobre essa doença autoimune. Então, vamos lá. Trata-se de uma condição imunologicamente mediada, doença grave de multissistema, com uma variedade de manifestações cutâneas e orais. Ocorre por uma associação de fatores genéticos e ambientais. As mulheres são afetadas 8 ou 10 vezes mais frequentemente que os homens. Até agora, nada assim que te chame a atenção. Bah, essa doença. Esse é o problema dessas questões. É um detalhe que faz tu saber ou não ela. Os aspectos comuns incluem febre, perda de peso, artrite e mal-estar generalizado. Em 40 a 50% dos pacientes afetados, um exantema característico que tem um padrão borboleta desenvolve-se nas áreas malar e nasal. Pode comprometer rins, fígado e coração. Então, para mim, o que chama atenção nessa lesão? Esse exantema em formato de borboleta. Isso um, é muito característico dos pacientes com LES, lúpus eritematoso sistêmico. Tá? Vai ser inclusive essa a resposta da questão. Mas vejam, não se assustem se algumas questões da URGS forem assim. É uma questão, entre aspas, para ninguém acertar. Porque é uma informação muito específica que não é tão comum, não é rotineiro para ninguém estudar isso. E, e às vezes eles fazem isso de propósito. Realmente é uma questão que a taxa de acerto foi muito baixa. Tá? Porque a pessoa pode não saber se é pênfigo, se é líquen plano, o que é isso? Inclusive, muita gente marcou líquen plano justamente porque é o que lembrava, da boca, líquen plano, pode ter alguma coisa a ver. Então, essas questões não tem muito como prever o que vai cair, mas se tiver tempo sobrando, a gente está recém no começo do ano, estudem essas lesões mais comuns, artrite, lúpus, pênfigo, psoríase, que eventualmente pode cair. Estudem diabetes, eventualmente essas coisas assim, esses detalhes definem uma questão, definem a prova. Então, Neville conta com essas lesões também, com essas síndromes, ah, com essas doenças, e a gente tem o lúpus, né? A borboleta ali, padrão clássico, inclusive 100% copiado o enunciado do livro, se vocês olharem, sim, ó, é a cópia mesmo. Então, lúpus. Questão 22, agora a gente foi para uma questão de sinus lifting, questão de implantodontia barra levantamento do seio maxilar.
fala sobre as técnicas de levantamento de seio. Então, primeira, a técnica de sinus lift é indicada para regiões anteriores da maxila e se dá através do reposicionamento da membrana de Schneider em uma posição superior e do posterior preenchimento com enxerto ósseo particulado. A questão é falsa, porque não é na região anterior da maxila, é na região posterior, certo? A região anterior da maxila é nariz, não é seio maxilar. Essas duas aqui falam sobre duas técnicas, a técnica de Summers e a técnica da janela lateral. Eu deixei aqui um artigo que não tem nenhuma relação com a URGS, eu achei na internet, achei bem bom, que fala sobre essas técnicas, fala até sobre outras técnicas mais comuns do levantamento de seio. E, de novo, não é um assunto frequente na prova da URGS. Esse ano ela foi um pouco diferente assim que do usual, mas se já caiu uma vez, a gente tem que estudar para as próximas, né? Mas realmente, primeira vez que caiu isso na história da URGS, primeira vez que cai em pontodontia. A gente vai ficar com a letra D, tá? A primeira tá errada por aqueles motivos que eu comentei, que na verdade é a porção posterior da maxila. E a 2 e a 3 são corretas. A técnica de Summers é daquele jeito, e a técnica da janela lateral é daquele jeito, tá? A 2 e a 3 são corretas. 23, questões de ATM. Esse ano a gente teve 4 questões de ATM. Então, vieram pesado com a ATM esse ano. Então, vamos lá. A artroscopia envolve a colocação de agulhas dentro da ATM e lavagem com Ringer lactato. Falso. Isso é artrocentese. A artroscopia coloca fibra ótica. Então, a 1 está errada. 2. A condilotomia consiste na osteotomia completa, de forma semelhante à osteotomia vertical do ramo, sem necessidade de fixação dos segmentos. Verdadeira. 3. A artroplastia biconvexa, técnica da URGS, que tem naquele primeiro QR Code que eu coloquei na apresentação, é indicada para tratamento cirúrgico da anquilose da ATM e constitui na reconstrução articular através de duas esferas de PMMA, de polimetil metacrilato autopolimerizável. Verdadeiro, tá? É uma técnica da URSS que realmente tu tira o côndilo, tira uma parte da eminência, coloca duas esferas para fazer a função de articulação. Técnica bem bonita de se ver a cirurgia e cai, acho que quase todo ano na prova, tá? Então, tá nesse artigo aqui, estudem. A gente vai ficar com D, apenas 2 e 3. Questão de fraturas maxilares aqui, variaram bastante as questões esse ano, achei bem legal a prova, mas variou bastante. Assuntos que não costumam cair com tanta frequência. Então, já vou adiantar de cara aqui, questões de fratura. Tem vários e vários livros de traumato, de fraturas mesmo. Esse da esquerda é um livro muito bom, mas muito difícil de achar. Pra vocês terem uma noção, um livro que eu tenho aqui em casa, eu peguei na biblioteca, porque eu não achei em nenhum lugar. Ele é de 1980. Esse livro aqui. É aqueles livros bem de biblioteca velho. E exatamente igual as questões, está escrito no livro. Só que é muito difícil de achar. Eu encontrei uns PDFs online, não posso disponibilizar aqui, mas mais adiante, quem sabe. E também tem o livro do Peterson, que daí tá aqui atrás de mim também, é dois livros desse tamanho aqui. Muito, 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 muito denso. Então, recomendo ler eles que nem o Neville. Faz as questões, se tu errou alguma coisa, tá com alguma dúvida, vai pro livro. Não faz o caminho contrário. Não lê o livro inteiro e depois faz as provas, porque tu vai te perder. É muito, muito conteúdo. Eles juntos devem ter umas 1.400 páginas. É muita coisa. Então, também já adiantando aqui, não se esqueçam das fraturas Lefort, 1, 2, 3, e dos seus outros nomes. Por exemplo, a Lefort 1 pode ser disjunção dento-alveolar, fratura transversa, fratura de Guerin ou Guerin. A 2 pode ser fratura piramidal e a 3 a disjunção crânio-facial. Essas questões brincam muito com isso. Explica a Lefort 2 e chama de disjunção crânio-facial. E tu erra a questão, porque tá tudo bem explicado, bem bonitinho, os nomes todos bonitos, mas é um pega-ratão. Então aqui a gente vai ter a alternativa correta como a A. Vamos agora destrinchar elas agora com gabarito já. Então,
A fratura de Guerin, Lefort 1, ocorre transversalmente pela maxila. O nome também é fratura transversa. Acima do nível dos dentes, o segmento fraturado contém rebordo alveolar, parte das paredes dos seios maxilares, o palato e a parte inferior da apófise pterygoidea. Verdadeiro. Não tem muito mais mistério. E agora, como é que a gente bota as outras como erradas? Vamos lá para B. A fratura Lefort 3 ou fratura piramidal passa lateralmente pelos ossos lacrimais, pelo rebordo orbitário inferior e pelo assoalho da órbita. Ele falou Lefort 3 ou piramidal, ou seja, traduzindo, a fratura Lefort 3 ou Lefort 2. Então, ele falou duas fraturas diferentes. Tá errado. C. A fratura Lefort 1 ocorre quando há separação completa dos ossos faciais de seus ligamentos do crânio. Não, essa é a Lefort 3. D. As fraturas maxilares, além das fraturas Lefort 1, 2, 3, poderão ser alveolares e verticais quando associadas a golpes laterais. Essa alternativa, eu acredito que se alguém entrasse com recurso, poderia considerar como correta. Ela está como errada no gabarito, mas, por exemplo, no livro esse do Dingman, fala algo parecido com isso, que essas fraturas estão associadas a golpes laterais na face. Então, laterais ou de baixo para cima. Então, é uma questão meio contestável essa alternativa D aí. Ela poderia ser correta na minha visão. Mas, também ninguém entrou com recurso, nada foi solicitado. Então, bola, a vida que segue. E aí, as complicações imediatas das fraturas maxilares são má união dos segmentos, sinusite crônica, deformidade e interferência no aparelho lacrimal. Não, isso são complicações tardias. As complicações imediatas são basicamente perda de via aérea, sangramento e infecção. Tudo depois disso é tardio. Tá? 24A. 25. Você tem... Não, não tem. 25, já dei spoiler de novo. As férias não me fizeram bem para dar aula. Tô desaprendendo. Mas, vamos lá. Outra questão de fratura facial. Vamos lá. O melhor momento para o tratamento bem-sucedido de fraturas nasais ocorre nas primeiras 72 horas após a ocorrência. Não. O melhor momento são as primeiras 2 ou 3 horas. Porque antes disso, depois disso, tem edema. Então, para reduzir, é um horror. Para drenar algum hematoma ali nasal, é muito ruim. Porque tá tudo inchado por dentro, por fora, tu não consegue mexer. Então, falsa. Segunda, regiões edêntulas e de côndilo são locais mais suscetíveis a fraturas. Verdadeiro? São regiões com osso mais fininho. Então é onde acaba fraturando. Aquelas mandíbulas de uma pessoa que não tem dentes há anos, há décadas, que é assim, ó, 2, 3, 4 milímetros de espessura o osso, qualquer batidinha quebra. E o côndilo também é uma das regiões mais fracas, porque tem um monte de músculo puxando para um para cada lado e é um bico no osso. Quebra bastante. E trava ali na eminência e tuque, quebra. Acontece. Então, FV. Terceira, fraturas condilares em crianças normalmente são tratadas com cirurgia aberta. Falso. Crianças bem novas, normalmente o que acontece? Tem um esmagamento desse osso, ele acaba ou fraturando que nem galho verde, ele quebra só uma parte. A gente não pode esquecer que o côndilo é um dos polos de crescimento da face. Então a gente evita ao máximo mexer num côndilo, uma fratura lá em cima, lá alto, bem altinha, de uma criança, porque tu pode acabar danificando esses, essas células e a criança vai ter uma simetria facial muito importante. E muitas vezes o risco, assim, o benefício da cirurgia não vale a pena. Vale mais a pena esperar ela crescer um pouquinho mais e daí fazer uma cirurgia para sequelas. Faz uma plastia ali no côndilo, alguma coisa assim. Mas às vezes não vale a pena mexer nessas crianças muito, muito, muito pequenas, não vale a pena mexer no côndilo delas se é uma fratura muito alta. E a última, a fratura mais comum do zigoma é tipo 2, do arco zigomático, e os pacientes apresentam diplopia associada. Confessar para vocês
que classificação de fratura zigomática é um negócio que eu nem lembrava. Eu tive que dar uma estudada para essa para fazer essa questão. E esses casos o paciente não tem diplopia. O que acontece? Quando tem a fratura de arco, só o arco quebrou. O arco é um luzinho assim, né? Quando ele quebra, ele fica assim. Pode ter complicação de trismo. Eventualmente ele fica prendendo ali o côndilo e o coronoide, o arco zigomático. Então a pessoa não consegue abrir a boca. Ela abre bem pouquinho e bate no osso e trava. Então esse é o maior problema. Ela não é a mais comum e os pacientes apresentam um trismo associado, não diplopia. Vê se eu coloquei alguma coisa aqui. Não, não, não botei. 26. Outra questão de uma doença também do além. Essa aqui até tem um pouco mais de relação, tá? A resposta é sífilis, tá? Porque ultimamente, principalmente aqui em Porto Alegre, região sul do Brasil, está tendo um surto de sífilis. Os casos estão aumentando bastante. Então, é algo que a gente sempre está meio de olho, está observando bastante paciente com esse tipo de doença. Então, copiado do Neville, que nem o lúpus, o tipo de infecção, qual é o microorganismo que causa, como é que é o contato, tá? As fases, tudo isso está no livro igualzinho, tá? E essa doença, além disso, ela afeta a boca. Ela tem algumas manifestações orais. Então, por isso, é bem importante conhecer ela. Essa, ao contrário do lúpus, o lúpus também é importante, tem manifestação oral às vezes, mas a sífilis está muito em voga agora. Então, é bem importante saber dessas doenças que a gente pode encontrar eventualmente. Aqui mais uma síndrome. Então, um distúrbio raro, é dado como traço dominante autossômico. Parênteses aqui antes da questão. Essas síndromes também não são tão comuns, as síndromes que estão sendo cobradas, que nem algumas doenças sistêmicas. Então, o que que eu recomendo para vocês? No Neville, tem várias síndromes. Na verdade, não são tantas. As síndromes eu acredito que dê para estudar todas. As mais comuns, né, pelo menos. Mas vejam as síndromes que já caíram e reestudem elas. Vejam as características clínicas delas. Porque às vezes o pessoal pega a mesma questão e muda só o conceito. Essa aqui, se vocês olharem, ela diz o quê? Explica toda uma síndrome e pede qual é o nome dela. Ali embaixo fala: a maioria dos pacientes apresenta também um ou vários cistos epidermoides e odontomas múltiplos, dentes supranumerários, dentes impactados. Podem fazer o quê? Ano que vem só fazer o contrário. A síndrome de tal, o paciente apresenta o quê? Aí vai ter a alternativa: odontomas, ceratocists, coisas assim. Então eles acabam reciclando muitas questões. Então façam as questões antigas. Voltando para a questão. Distúrbio raro, dominante autossômico, isso aí não nos ajuda muito, né? Parte no espectro de doenças, como poliptose coloretal. Então, dificilmente alguém resolve a questão com essas primeiras informações. A presença de osteomas múltiplos dos ossos faciais é um marcador importante. Aqui a gente já começa a ter um sinal já mais claro. Cistos epidermoides, odontomas, já muda um pouco a figura. Então, gente, essa é a síndrome de Gardner. A gente atendeu alguns pacientes esse ano também com vários osteomas de frontal, um monte de odontoma. Então, síndrome de Gardner. Tudo veio do Neville. Bem importante, bem interessante saber, porque às vezes tu pode encontrar ela na tua rotina. Questão clássica, que nunca fica um ano sem cair, sobre tecido, traumatismo e lesão em tecido mole. Então, os nomes dos tipos de lesão e as suas características. Deixa eu deixar alguma referência? Não, só um spoiler. Abrasão. Abrasão é uma ferida causada por fricção entre um objeto e superfície do tecido mole, verdadeiro, com sangramento abundante e bastante dor. Falso. Abrasão é realmente isso, é um ralado. Tu fricciona um objeto no tecido mole, tem bastante dor associada, porque fica um monte de terminação nervosa exposta, mas não sangra muito.
é um ralado de joelho. Fica ele só um vermelhinho, pode sangrar um pouco, mas não tem grandes sangramentos porque não tem grandes vasos acometidos. Primeira é falsa. Segunda, contusão ou equimose resulta de um trauma nos tecidos, ocorrendo uma hemorragia subcutânea ou submucosa sem rompimento na superfície dos tecidos moles. E é isso, é uma pancada. Então toma um soco, vai ficar com o olho roxo. Porque o que acontece? Por mais que não tenha quebrado nada, principalmente tecido mole, né? Por mais que não tenha rompido a pele, lá embaixo teve vaso que se rompeu. E daí vaza sangue, coagula, fica roxo. Então, verdadeira. Terceira, laceração tem uma solução de continuidade irregular dos tecidos, epitelial e subepitelial, e a profundidade dependerá da forma de impacto. Laceração é como se fosse um corte, mas que tenha rasgado. Então, tu cravou um negócio e puxou, tá? Então, tu faz um rasgo ali. E por isso que tem essa solução irregular. Não é que nem uma facada tu vê as margens bem retinhas. Essa aí tu colocou o negócio e puxou. Vai dilacerar para um lado, para o outro, vai ficar bico, vai ficar ponta, vai sair mais de um lado, menos do outro. Então, é verdadeira. A profundidade depende da força do impacto. Então, um, um anzol é bem menos violento que uma machadada, por exemplo. Então, verdadeira. Última ali. Limpeza, debridamento com remoção de tecido necrótico e hemostasia devem ser considerados antes do fechamento das feridas abertas em tecido mole. Verdadeiro. Então, o cara chegou para ti, caiu de bicicleta, ralou todo o lábio, cortou o lábio no chão. Tu vai limpar aquele resto de terra. Tu vai, se tiver tecido já meio necrótico, meio queimado, meio não vital, né? Tu vai anestesiar antes de tudo, pelo amor de Deus. Tu vai cortar, tu vai deixar as margens sangrantes e vai fixar. Vai suturar e ver se parou de sangrar. Então é isso que tem que ser feito. Questão da hemostasia no caso de algum ferimento mais profundo. Se tu vê que tá jorrando sangue, jorrando sangue, jorrando sangue, tu não vai fechar a pele e deixar jorrando sangue lá dentro. Vai dar problema. Ou o cara vai inchar um horror, ou vai ter uma hemorragia interna. Então, se o paciente chega sangrando, 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 faz parar um pouco o sangue, baixa um pouco, contém o que tem que conter, e depois vai para o fechamento dos planos mais superficiais. Então, letra A. Penúltima questão. As últimas questões normalmente são mais, não vou chamar de aleatórias, mas eles colocam algumas questões um pouco diferentes. Essa tá um pouquinho normal, mas a próxima é bem diferente. Se eu não estou enganado, posso estar confundindo com a prova do GHC, que a última era de ortodontia, eu acho. Mas vamos lá. Outra questão que costuma cair ano sim, ano não na URGS, é sobre os defeitos de face, deformidades faciais. É os pacientes classe 1, classe 2, classe 3, e as técnicas de osteotomia de mandíbula e de maxila para reverter isso. Então, vamos lá. Você não deixei nada aqui? Deixei. O mesmo artigo, aquele lá que eu já falei duas vezes aqui, sobre... Porque essa questão deve falar sobre a osteotomia de Puricelli, mandibular de Puricelli. Vamos chegar nela. Vamos lá. A influência genética desempenha um papel importante na deformidade dentofacial. Sim. Sendo decisivo no desenvolvimento de anomalias? Não. Às vezes consegue, mesmo com essa questão genética, tu consegue conduzir o paciente, porque o ambiente também é muito importante para isso. Segundo, a principal técnica para a correção de deficiência mandibular é a osteotomia Lefort 1, que pode ser usada para avanços mandibulares a fim de corrigir uma má oclusão classe 3. Não, isso não faz o menor sentido. Deficiência de mandíbula e Lefort 1. Lefort é maxila. Osteotomia de mandíbula é mandíbula. O que uma coisa tem a ver com a outra? Sabe? Tu não consegue fazer um avanço mandibular com uma fratura de maxila. Não faz sentido. Então, errada. Terceira, a osteotomia mandibular sagital de Puricelli é realizada com traço vestibular na face mesial do segundo molar inferior e permite uma anteriorização de até 10 milímetros da mandíbula. Essa questão, para quem não leu o artigo, realmente não vai saber responder. Ou o livro. Ela tá errada porque, na verdade, é na face mesial do primeiro molar inferior, não do segundo. Então, tá errada. Terceira,
As deformidades graves do tecido do terço médio de face, com deficiência na eminência malar e no rebordo infraorbitário, como pacientes com síndrome de Cruzon, podem requerer osteotomia Lefor 1 ou Lefor 1 modificada. E não. De novo, a mesma coisa. Se a pessoa tem um problema na infraorbitário, então olhem de lado aqui, infraorbitário problema ou malar, o que vai mudar mexendo na maxila? Sabe? Para essas coisas, né? Óbvio que no overall, no geral, pode ser importante. Mas para eminência malar, o que a maxila tem a ver? Nada. Então, a resposta vai ser E. Por que que vai ser E a resposta? Osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular. Então, osteotomia dos dois lados aqui. Realizada por meio de incisão intraoral, verdadeira. E divide o ramo e a porção posterior do corpo da mandíbula de forma sagital, que permite tanto recuo quanto avanço. Em resumo, tem uma mandíbula aqui para mostrar para vocês. Em resumo, é uma mandíbula. O que é feito com essa luz aqui que não está estourando tudo? Tu faz um... Ah, a luz está bem forte. Tu vai fazer um corte nessa região e entrar para cá. Então, tu vai cortar essa região e fazer esse osso deslizar. Faz uns cortes que tu consegue puxar e empurrar. Mais ou menos essa é a ideia dessa incisão. Não é que nem a vertical, por exemplo, que tu faz um corte aqui assim. E daí tu consegue mexer essa parte da outra. Essa aqui tu faz um recorte. Eu não tô com nada aqui para riscar isso aqui para vocês. Mas nesse artigo que eu coloquei explica bem. E botem as imagens, olhem bastante imagem de osteotomia, porque ajuda a entender. Eu demorei um pouquinho para entender, até entrar na residência eu não tinha muito claro na cabeça como é que funcionavam as osteotomias, como é que eram os desenhos, onde é que ficava o nervo. Eu estou disponível, assim, se alguém quiser tirar dúvida, eu acho algum material para mandar para vocês. Mas é bem interessante, tá? É uma coisa que demora um pouquinho para aprender, é um pouco mais complexa, mas é bem legal. Então vamos lá para a última questão, era aqui mesmo. Questão diferente também, não costuma cair isso. Basicamente, princípios ortodônticos, má oclusão. E são conceitos, tá? Não tem muito mistério essa questão. Então vamos lá. Caracteriza-se por uma relação antero-posterior normal nos molares, que pode ou não estar associada com alterações esqueléticas nos planos vertical ou transverso. Então, gente, relação antero-posterior normal, classe 1. Começamos com 3. Segunda, chamada de má oclusão de Engel, e caracteriza-se por uma discrepância dentária antero-posterior, que pode ou não estar associada a alterações esqueléticas. Além do comprometimento estético, o fato de vir associado a um overjet acentuado faz com que o paciente fique mais exposto a traumas dentários. Classe 2. Então, o paciente classe 2 tem a mandíbula para dentro e os incisivos mais para fora. Qualquer queda, não tem o queixo para te defender. Costuma o paciente ter bastante fratura de central, de lateral, de canino. Então, é classe 2. Começa com 3, 4. Já sabemos que a resposta é B. Terceira, vem associada ao prognatismo mandibular, muitas vezes com atresia maxilar. Maxila para dentro, prognatismo, queixão. Então, classe 3. 3, 4, 5. E agora overbite, overjet, conceitos bem clássicos. Trespasse entre incisivos inferiores, superiores e inferiores no plano vertical, também denominado sobremordida. Overbite. Tadã! Tá? E a última ali, identifica a distância horizontal entre os dentes da arcada superior e os da arcada inferior, é o overjet. É o espaço entre o incisivo superior e o inferior. Assim, entre o corpo de um e o corpo do outro, digamos assim. E, gente, tô com a voz seca aqui já. Esse ano, o que que a gente teve de questão? Provinha um pouco diferente, eu acho que esse aqui é meu último ou penúltimo slide. Mas esse ano caiu muita anestesiologia. Muita. Patologia caiu bastante também. Cai com uma certa frequência. Dentes retidos, assunto que cai toda vez. E vários assuntos que caíram mais vezes, não caíram tanto. Como, por exemplo, a TM, que eu acho que eu até falei em algum momento que caiu 4 vezes esse ano. Não caiu.
É a do GHC, caiu 4 vezes, eu tô misturando. ATM costuma cair mais. Essas questões de defeito de face costumam cair mais com as técnicas aqui da URGS. Lesão de tecido mole costuma cair mais. Infecção costuma cair mais. E fraturas costuma cair mais. Então, essas questões de sinus lifting, de cirurgia parendodôntica, de classificação de maloclusão, essas questões foram meio diferentes esse ano. Muito provavelmente o próximo ano as coisas já voltem um pouco mais ao normal e caia bastante o livro branco. Eu chamo de livro branco esse aqui, tá? É o livro branco. Você vê que caia bastante essas questões da URGS esse próximo ano. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Então, refaçam as provas antigas, leiam os artigos aqui que eu coloquei, em especial aquele da própria URGS, né? E eu acho que é isso, tá? Não vou me alongar muito aqui, eu devo estar falando aqui há mais de 1 hora, eu acho. Não sei. Não, não. Uns 40 minutos, talvez. E é isso aí, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvida, para mandar no WhatsApp, para mandar no Insta, qualquer lugar, tá? Estamos aí para responder as dúvidas de vocês, tanto eu quanto a Aline. Então, bons estudos para vocês e até a próxima, viu? Tá? Abraço!